O Zenit vendeu o Malcom para o Al Hilal da Arábia Saudita e nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês que isso fez com que o Corinthians praticamente batesse a meta do orçamento com transferências para essa temporada. O Al Hilal anunciou hoje que comprou o atacante brasileiro Malcom. Ele que estava no Zenit, eles pagaram 60 milhões de euros pelo jogador que foi formado no Corinthians e por conta disso o time brasileiro tem um percentual a receber por conta dessa transferência. Ele equivale a 1,5 milhão de euros. Se a gente for fazer a conversão, ele dá praticamente 8 milhões de reais. Essa já é a maior venda da história do futebol russo. Com uma meta de praticamente 90 milhões de reais de orçamento para essa temporada, o Corinthians ele já está muito perto de bater esse valor de transferência de jogadores. Isso porque um pouco antes do anúncio da venda do Malcom, o Gabriel Pereira, que também foi formado na base, ele foi vendido pelo New York City e o Corinthians também vai receber, na verdade, 5 milhões de reais por conta dessa transferência, por ser o clube formador. E além deles, o Corinthians ele vendeu o Pedro para o Zenit por 9 milhões de euros. Ele chega perto de 50 milhões de reais esse valor e o Pedro fica ainda no clube mais um tempo, até completar 18 anos. E também o Corinthians vendeu o Mantuan, que já estava no Zenit, ele foi vendido por 2 milhões de euros. O Zenit ele resolveu exercer a opção de compra que tinha em contrato. Então nisso a gente coloca mais 11 milhões de reais aí para essa transferência. A outra transferência que o Corinthians recebeu um dinheiro foi do Piton, Lucas Piton. Ele foi vendido para o Vasco por 3 milhões de euros e o Corinthians arrecadou com isso 17 milhões de reais. Tem aí uma pendência que o Corinthians está esperando o pagamento ainda do Vasco, mas assim que cair ele já vai se aproximar desse valor de praticamente 90 milhões de reais de orçamento. Até agora o Corinthians conseguiu 88 milhões de reais em orçamento com transferências. A meta, como eu disse, era de 90 milhões de reais. E agora falando um pouco dos números do Malcom, o Corinthians vendeu ele para o Bordeaux da França por 5 milhões de euros, um valor até que relativamente baixo. Só que ele manteve 15% dos direitos. Então, um pouco mais para frente, o Bordeaux comprou esse valor por 4 milhões e meio de euros. O Bordeaux também já estava em negociação para vender o Malcom para Roma. Só que no fim das contas ele acabou vendendo o Malcom para o Barcelona. Teve até um imbróglio ali de pessoal esperando o Malcom no aeroporto, mas ele acabou indo para o Barcelona. Nessa transferência, o Barcelona pagou 41 milhões de euros e o Corinthians com isso ganhou 4 milhões e meio de reais. Depois, o Malcom ele foi vendido pelo Barcelona para o Zenit da Rússia. E nessa transferência de 44 milhões e meio de euros, o Corinthians ganhou 4,2 milhões de reais. Agora, nessa última transferência, que o Al Hilal está pagando 60 milhões de euros pelo jogador, o Corinthians deve receber cerca de 8 milhões de reais, a 7 milhões e 900 mil. Então, só nesses valores todos envolvidos, o Corinthians ele recebeu quase 17 milhões de reais só no mecanismo de solidariedade. Mesmo com essa meta praticamente já batida, o Corinthians ele ainda pode perder alguns jogadores, como a gente já falou recentemente, como é o caso do Roger Guedes. E aí isso vai depender também de chegar alguma proposta do mercado árabe, que é o principal interessado no jogador. Se chegar, provavelmente esses números vão ser muito maiores do que o orçamento que o Corinthians tinha para essa temporada. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, de comentar e de deixar o seu like.